todos. Obrigado Queria agradecer inicialmente a iniciativa FIS pela oportunidade, pelo convite, né? E por a gente poder estar aqui trocando umas informações a respeito de um assunto tão importante. Queria agradecer também, primeiramente, ao Dr. Marcos Zonta. Dr. Marcos Zonta, que é PhD em Infectologia pela Unifesp, pesquisador e colaborador da Infectologia da Unifesp e do Instituto Butantan. Ele também é autor de pesquisa no Rio e diretor de P&D e pesquisa clínica translacional na Insight Diagnósticos. E queria agradecer também aí ao Dr. Alexandre Aldrich. Ele é médico formado em antroposofia, acupuntura e termografia. Eu tenho o prazer de ter ambos como parceiros da Cidine Brasil nesses últimos anos. E também queria agradecer por terem aceitado o convite para a gente conversar aqui um pouco sobre o que tem sido feito ao longo desses últimos anos aqui no Brasil, quando pensamos, né, na inovação tecnológica para o rastreamento e a prevenção de doenças. Antes de passar a bola para vocês, gostaria de levantar alguns pontos. Eu acho que são coisas que a gente já conversou bastante. Nos últimos anos, os eventos que a gente vem participando, a gente muito ouve falar sobre uma preocupação cada vez maior com a qualidade de vida do paciente. Muito se fala aí sobre deshospitalização, de uma mudança da medicina que sempre foi muito focada em tratamento. Às vezes o paciente chegava com um sintoma, era tratado e ia embora curado e sem saber o que teve. E a gente via já um movimento para mudar isso, né? Pensando realmente no bem-estar na qualidade de vida desse paciente. E parece que a gente já está dando um passo maior ainda, né? Porque a gente está passando por essa parte do diagnóstico, da medicina focada no diagnóstico, para uma medicina focada na prevenção. E eu queria saber a opinião de vocês nesse sentido, o que vem sendo feito, como é que vocês veem essas mudanças, o que vem sendo feito, desenvolvido, especialmente aqui no Brasil, e vocês acham, como é que vocês veem o impacto que a pandemia teve sobre essas características, né, emergentes e sobre a aceleração dessas mudanças e como é que a gente está acompanhando isso aqui no Brasil. Gostaria de passar a palavra para o Dr. Marco, quiser começar. Bem-vindo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para participar desse evento tão importante. FISWeek, toda a comissão organizadora, todos os grupos que apoiaram esse evento. Agradecer ao Dr. Guilherme, um parceiro, né, que foi através dele que veio esse convite para participar desse evento fantástico. Agradecer também a companhia, a parceria do Dr. Alexandre, está junto aqui para a gente discutir inovação em saúde, novidades e trocar algumas ideias e ver para onde a gente pode ir aí com a parte diagnóstica, com a parte de acompanhamento de paciente, de rastreamento. Eu acho que as palavras do Dr. Alexandre foram muito importantes, do Dr. Guilherme, perdão, foram muito importantes, no sentido de que a inovação e a tecnologia chegou para ficar, chegou para, não vou dizer resolver problemas, mas para apoiar, né, fortemente na resolução de problemas, não só de diagnóstico ou de tratamento, mas principalmente de prevenção. Eu venho do tempo mais antigo da patologia, onde a patologia era macro, depois ela passou a micro, agora ela passou a molecular, agora ela está nano. E aí, por esses tempos que a gente vem passando, nós vamos se adaptando, né, a conviver com essas novas inovações fundamentais, né, e cada vez mais voltadas para a acessibilidade ao paciente, para o paciente ter acesso a essas tecnologias. Quando a gente pensa hoje, depois um pouquinho, quase meia década brincando aí com essas novas tecnologias e atuando nesse meio, a gente percebe que a inovação veio para ficar. A nossa área laboratorial, do sequenciamento genético, de acessibilidade ao paciente, de quanto menor a amostra, melhor e de qualidade para o diagnóstico, a era molecular ela veio para se instalar e a pandemia ela veio para mostrar que, de fato, a coisa está acontecendo. Na nossa área, quando falávamos em biologia molecular até um tempo atrás,
a gente entendia que a biologia molecular estava muito distante, né? Que o diagnóstico molecular e genético estava muito distante, normalmente fora do Brasil. As tecnologias caminhavam por fora, dificilmente ou chegavam muito lentamente aqui no Brasil. E a pandemia provou que a biologia molecular é uma questão de necessidade de urgência, de atendimento e de resolução imediata, né? Isso tem um ponto importante, que é a popularização, né? Eu costumo brincar em tempos de pandemia que hoje você vai ao McDonald's, pede o lanche e faz um PCR para Covid, tem um equipamento de PCR do lado, tem a tecnologia molecular, tem a alta tecnologia presente ali para você resolver. Então, isso veio para ficar, isso veio para melhorar também a acessibilidade, né? Não só dos laboratórios, mas também da população ao exame, né? Fica fácil, mais barato chegar ao exame. E de 10 anos, na realidade a prevenção sempre se falou no mundo, prevenção de doenças, o diagnóstico precoce, o que a gente fazia realmente, principalmente na minha área, né, no rastreamento do câncer do colo uterino, nós nunca fizemos prevenção, a gente fez sempre diagnóstico precoce ou diagnóstico primário, e hoje com a biologia molecular e a identificação de biomarcadores, de agentes infecciosos, de partículas ou proteínas envolvidas em processos patológicos, a gente tem como prever, né, ou tentar rastrear essa doença ou uma possível doença antes mesmo que ela chegue aqui. Então, essa inovação veio para ficar, tudo isso associado a técnicas de inteligência artificial. Hoje a gente trabalha e fala muito em dados, né, a gente tem o recurso de obter esses dados com maior certeza, com maior rapidez, com maior objetividade, podendo atuar e prevenir diretamente algum tipo de ocorrência que possa acometer pessoas, ou um sistema, ou até mesmo o meio ambiente. Então, é importante isso, né, frisar que a tecnologia ela vem para prevenção, né, para indicação precoce e para tentar segurar ou inibir qualquer possível dano humano que possa acontecer às pessoas. Então, trazendo a contribuição e me coloco à disposição para esclarecer o que possa ajudar vocês. Obrigado. Posso seguir? Guilherme? Acho que agora voltou. Se o Marco está escutando a gente. Tô me escutando, Guilherme. É que eu não ouço o Marco. Acho que o doutor Zonta teve algum problema na questão. Acho que a gente pode continuar. Dr. Marcos Zonta. Travado aqui, gente.
Agora está escutando a gente? Alexandre, está me ouvindo? Se você quiser também, a gente continuar, enquanto o Marco consertar a conexão dele. Tá bom, eu estou ouvindo bem. Eu vou falar algumas palavras enquanto o Marco reconecta é, a, a call. Bom dia a todos, muito obrigado à equipe FIS, à Sigine e ao espaço para a gente poder discutir esse tema tão legal de inovação e tecnologia para prevenção na saúde. Eu trabalho com termografia, que é basicamente um método de imagem por infravermelho, para quem não conhece, né? A gente faz uma imagem do calor e baseado nisso a gente consegue diagnosticar e tratar doenças, né? O que o Guilherme falou no começo é bem importante. Nós estamos vivendo um paradigma real na medicina. A medicina da saúde, que é a medicina que o Marcos Zonta fez, que eu fiz, é a medicina baseada na doença, na patologia, no diagnóstico e no tratamento. E a medicina do futuro, ela é a medicina da saúde, né? Onde a gente vai conseguir se manter saudável, a gente vai conseguir não adoecer. É óbvio que as doenças vão fazer parte da vida, como fazem parte ainda hoje. O trauma não vai acabar, mas as doenças crônicas, as doenças infecciosas, a tendência é que a gente passe para diagnósticos muito mais precoces, a gente possa passar de um diagnóstico para a disfunção, identificar disfunções antes da patologia ocorrer. Esse é o caminho que eu vejo aí para o futuro. A pandemia, sem a menor dúvida, ela foi eu digo que foi um catalisador, né, como se fosse uma enzima mesmo, de mudanças da sociedade. E a gente sabe que a medicina é uma das áreas mais tradicionais, mais conservadoras e mais onde a gente tem mais resistência às mudanças, né? Com a pandemia, as mudanças na medicina aceleraram de forma muito, muito intensa. Toda a telemedicina, todo o teleatendimento que não podia ser realizado antes de 2019, existiam várias e várias discussões, eu participava de algumas dessas discussões no conselho, e com a pandemia isso teve uma mudança brutal. O mundo remoto veio para ficar, não há a menor dúvida. O teleatendimento veio provavelmente e vai ficar por um longo tempo, e o que não acompanhou foram os métodos de exame de forma remota. O telemonitoramento dos pacientes é uma das características que provavelmente vai evoluir muito no futuro, né? A gente vê as grandes empresas de tecnologia como Apple, Google, investindo em smartwatches, por exemplo, em wearables, em IoTs, em equipamentos que fazem o monitoramento do indivíduo de forma contínua e podem dar parâmetros de saúde para a gente em tempo real, né? Eu acho que isso, como tendência, é muito interessante, tá? Então, tudo que a gente tiver aí de tecnologia para o indivíduo na casa dele, no celular dele, são coisas que vão vir para ficar como tendência. O Zonta falou eu achei bem interessante, né? Falou da macropatologia, depois da micropatologia, agora da nano, e eu trabalho com a termo, que é a onda eletromagnética, né? Você veio vindo do macro para o micro no material, e agora a gente pode chegar entre o micro e o energético. O energético aqui é uma onda eletromagnética, o calor é uma onda eletromagnética, né? E a gente não enxerga. Então, eu vou tentar fazer um paralelo aí entre a biologia molecular e a imagem térmica, né? Então a gente consegue identificar, só para já devolver a bola aí para o Zonta, mas a gente consegue identificar, por exemplo, padrões. Essa foi uma parceria que a gente fez aí, inclusive com a Sigine,
ao longo da pandemia para a identificação de infecção de vias aéreas superiores, Covid e síndromes gripais, por imagem térmica, correlacionando com testes moleculares, sejam eles PCRs, testes de antígeno e por aí vai, painéis virais, e com treinamento de redes neurais, né, com técnicas de machine learning, inteligência artificial, e a gente vem conseguindo fazer rastreamento e diagnóstico, por exemplo, de síndrome gripal e de Covid, por imagem térmica associado a PCR. Só para mostrar que o que a gente está falando é futuro, mas também já é presente no mundo acadêmico e hoje até no mundo real mesmo aí para disponibilizar isso em tempo real para o uso de todos os indivíduos, né? Só para lembrar também que o Prêmio Nobel de Medicina desse ano foi com temperatura, né, onde os pesquisadores conseguiram identificar um canal iônico que é aberto por uma diferença de temperatura. Então, o Zonta falou aí de biomarcadores moleculares, mas o calor também, a onda eletromagnética, o calor, ele é um biomarcador. E quem trabalha com termografia sabe muito bem disso, né? A gente vê as patologias projetadas na pele do nosso paciente, do indivíduo ali, e a gente consegue identificar não só a patologia, mas a disfunção. A gente consegue ver um passo antes da patologia, né? Platão falava isso, né? Toda a doença, ela de certa forma se manifesta no calor. Isso está lá nos gregos há 2.500 anos e continua sendo uma verdade até hoje. Hipócrates falava o seguinte, o pai da medicina: onde houver excesso de calor ou de frio, a doença estará lá para ser descoberta. Isso é um aforismo, está lá no livro dos aforismos, e a gente usa como um guia básico aí, feijão com arroz, para termografia moderna, 2.500 anos depois. Marco, acho que agora que você está mais estável, se quiser continuar. Eu acho que ele travou de novo. Mas acho que esses pontos... acho que ele voltou agora. Voltei. Marco, se você quiser continuar, acho que Perdão, agora gente, você está... estou oscilando aqui. Estou numa nuvem. Perdão, gente. Vida real, imagina, né? Pode retomar. Então, eu perdi a última parte do Alexandre, né? Caiu a minha conexão aqui, mas eu acho que é isso. A interação entre os processos para a gente identificar as doenças precocemente ou para antecipá-las é fundamental. Quando a gente fala em rastreio ou quando a gente fala em diagnóstico, a gente não trabalha sozinho. Quantas forem as ferramentas presentes que a gente possa usar em benefício, né, do combate ou da identificação das doenças é muito importante. A gente pensa, né, principalmente numa área que a gente transita bem, né, doutor Alexandre, que é a parte do câncer de mama, a imagem e a confirmação da doença ela é fundamental. Então, eu acho que o primeiro passo, né, a termografia, eu acho que é uma ferramenta espetacular, né, na identificação de processos patológicos que estão acontecendo, né, ela identifica pontos importantes desses processos patológicos que estão acontecendo, e as ferramentas moleculares e de diagnóstico, elas vêm para comprovar realmente ou para diferenciar um quadro, seja um quadro evolutivo benigno, seja um quadro evolutivo maligno e assim por diante. Então, hoje, com a tecnologia a nosso favor, e uma coisa muito importante, né, a medicina, a saúde, ela deixou de ser só do profissional da saúde, ela é uma área multiprofissional, né? Nós precisamos aí de bioinformatas, de engenheiros, de até advogados, né, para darem certificação em tudo que a gente consegue tentar explicar com a ciência aí. Ela é multiprofissional e esse conjunto, esse combo de parcerias entre várias áreas para melhor qualidade desse paciente. Hoje, na minha área, por exemplo, que é rastreamento de câncer de colo uterino, a gente não fala mais, não é que não fala mais, né, do rei Papa Nicolau, a gente sempre fala do Papa Nicolau,
Mas hoje, antes de ter um diagnóstico de alteração morfológica, eu já tenho a identificação molecular da coisa, a identificação do agente, o HPV, o agente causal do câncer de colo. Então, os panoramas mundiais, né, os programas de rastreamento mundiais já mudaram um pouco, já fizeram uma alteração, né, de como rastrear e antecipar o aparecimento de qualquer tipo de modificação morfológica no tecido. Então, a criação de programas de screening, né, de rastreamento primário, eles são importantíssimos para melhorar a qualidade de vida dos seres humanos. Muito interessante isso tudo que vocês colocaram, assim, e eu acho que a gente pensando no que está vindo pós-pandemia, uma coisa que, né, se é que a gente pode dizer que a pandemia trouxe alguma coisa de positivo, acho que o engajamento do indivíduo com a sua saúde hoje é uma coisa que está muito maior, né? As pessoas estão muito mais preocupadas, a gente vê até, inclusive, uma coisa que a gente comentou no último webinar que a gente participou no dia 9, sobre a qualidade, é muita informação hoje, o indivíduo tem acesso a muita informação, né? Mas a gente não tem filtro. Então, assim, a qualidade dessas informações são bastante discutíveis. E apesar, por mais que hoje o indivíduo está mais preocupado, está mais antenado, né? Está mais engajado aí em cuidar da sua própria saúde, meios de que tornem isso possível e de qualidade vão ter que começar a surgir e começar a serem explorados. Eu acho que a digitalização da saúde é uma coisa que é interessantíssima, ou como o próprio Alexandre comentou, a telemedicina é uma realidade que veio para ficar. Eu acho que as pessoas começaram a se acostumar ao distanciamento, né? a fazer as coisas remotamente, que eu acho que até pré-pandemia viu uma certa... Eu falo por mim, inclusive, eu sempre preferi as coisas pessoalmente, e hoje as pessoas se acostumaram com a ideia do remoto. E aí você surge uma série de outras coisas, porque como fornecer, já que vamos manter essa relação remota, como fornecer, né, dados de qualidade para o seu médico poder fazer uma avaliação? Como é que a gente vai fazer isso remotamente? Então, acho que surgimento dessas tecnologias, e na verdade nem é um surgimento, né? Como o próprio Alexandre falou, a termografia está aí há muitos anos. A aplicação dessas tecnologias hoje estão mudando, e é muito interessante ver iniciativas como da Predicta e tudo mais, de fazer isso aqui no Brasil, né? Eu acho que, como o Alexandre comentou, existem iniciativas aí mundo afora, mas hoje, nessa parceria que a gente fez, nós temos o maior banco de dados do mundo de imagem relacionada ao PCR para síndromes gripais. Isso a gente fez aqui durante a pandemia, e os frutos que isso vai gerar são incalculáveis. Acho que a gente vai abrir porta para uma série de outras coisas. E também a necessidade de tornar isso acessível, né? A, a termografia, ela acabava sendo uma tecnologia, vamos dizer, cara, por causa do tipo de material envolvido, do tipo de instrumentos envolvidos, e hoje, cada vez mais, você está conseguindo trazer isso para a realidade do paciente. E isso tem tanto um impacto no que o Marco comentou, sobre você poder, uma vez que você agrega o máximo de informações possíveis sobre o paciente, de diversas fontes possíveis para o paciente, num único lugar, isso aí está disponível para um grupo multidisciplinar que vai dar uma atenção para aquele paciente. Então, você não é mais aquele tete a tete do paciente com o médico, é o paciente com um grupo médico, um grupo de pessoas que está ali monitorando e preocupadas com o bem-estar daquele paciente. Você torna o paciente, acaba sendo o senhor aí das suas informações, né, de gerar dados, seja através, hoje a gente vem falando muito de autocoleta para testes moleculares, né, que a gente mandar o kit para o paciente fazer sua coleta e mandar de volta para o laboratório e ter isso depois, seu resultado online ali. Hoje já existe uma série de aplicativos, né, que agregam essas informações que o paciente consiga fazer esse monitoramento. E também algo que vai muito no sentido de personalizar a medicina também, né? A gente sabe que muitas das recomendações, né, quando você fala, então, hoje nós estamos em novembro, sobre prevenção do câncer de próstata, por exemplo.
Você fala, a partir de tal idade o exame tem que ser anual. Assim. Isso é algo que vem de estudos e tudo mais, mas cada indivíduo é um indivíduo, né? Então, por que esperar tanto para fazer um monitoramento? Se você tiver esse monte de ferramenta disponível, esse monte de tecnologia acessível, por que não começar esse monitoramento antes e pensando que cada indivíduo vai ter uma característica, que isso varia, né? De pessoa para pessoa. Isso sem contar na acessibilidade, né? A gente teve projetos aí que foram muito difíceis durante a pandemia, por exemplo, pensando em populações indígenas, a gente quebrou a cabeça para tentar chegar a PCR, como é que vai fazer? Arruma termociclador que funciona com energia solar, e aí de onde vai armazenar a amostra? Assim, a gente penou para conseguir fazer, levar um pouco de qualidade em diagnóstico para as populações indígenas. E hoje, pensando, por exemplo, numa termografia, nos postos de telemedicina, a gente consegue levar isso para qualquer lugar, né? Então, acho que isso seria o que eu vejo um legado, talvez, que a pandemia vai deixar, que seria uma aceleração disso, vamos dizer, uma abertura de olho de todo mundo, que tecnologias têm que se desenvolverem mais rápido e que a medicina tem que ser para todo mundo, né? E eu queria saber como é que vocês veem aí, o que vocês acham de como vão ser os próximos passos aí pós-pandemia nesse sentido, e o que vocês estão vendo no Brasil de possibilidade assim, de desenvolvimento. Eu acho que a inovação ela veio para ficar, a tecnologia veio para ficar, ela está popularizada. Hoje, você anda no metrô, todo mundo sabe o que é um PCR, né? Ou pelo menos acha que sabe, como o doutor Alexandre falou, muito importante, né? A informação chega muito rápido, às vezes tem a fake news, mas ela chega rápido. Mas eu acho que o próximo passo é cada vez ter maior precisão e com foco na prevenção. O Brasil não é um país que tem característica de prevenção. O Brasil tem uma característica de tratamento, talvez até de identificação precoce, mas as políticas de prevenção agora, nos últimos anos que estão aflorando, que está se fazendo com a ajuda da tecnologia da informação, se fazendo mais divulgação, propaganda, e está chegando também, né? Você falou uma coisa importante, Gui, da acessibilidade a exames, né? Eu tive a experiência de trabalhar em 2 projetos na Amazônia, embarcados, de rastreamento, e a gente vê que o índice de lesões lá é muito alto e que essas mulheres elas não tinham acessibilidade nenhuma. 2, 3 dias de lanchinha com motor batedeira lá, que eles chamam lá, para chegar num centro pequeno para tentar um atendimento de início de rastreamento, né? Quando eu tenho acessibilidade, quando eu faço esse material chegar lá e ele volta de maneira mais rápida, sem a mulher ou sem a pessoa sair do lugar, isso é muito gratificante e ele traz resultados excelentes. Você tem números consistentes do que está acontecendo também nessas populações que estão mais afastadas. Então eu acho que a inovação ela vem cada vez mais forte, né? A gente ia buscar inovação na América do Norte, hoje a gente vai buscar na Ásia, né? Então o mundo está muito mais próximo e as informações e a acessibilidade chegam muito mais tranquilamente. Quando você consegue colocar uma imagem num celular e fazer um diagnóstico a 4.000 quilômetros de distância, ou pelo menos uma análise preliminar, não vamos chamar de diagnóstico, né? Isso traz benefício enorme para a pessoa, né? Uma agilidade no atendimento, uma agilidade no tratamento, então isso é fundamental. E eu ainda insisto, né, que a união das tecnologias ela é muito importante, né? A união dos processos, né, para se chegar a uma conclusão mais certeira naquilo que se suspeita, ela é muito importante. Outra coisa importante que a gente estava não adormecido, mas não era muito frequente no Brasil e agora é um grande boom, as empresas, né? As empresas estão investindo em ciências, as empresas estão reativando departamentos de pesquisa e desenvolvimento, porque até então você comprava pronto, ou o pesquisador, o cientista, o médico, o profissional da saúde, ia embora fazer em outro lugar onde ele tinha melhores condições. Hoje a gente vê que isso está ficando, isso é importante, né, para gerar know-how nacional, para gerar divisa nacional, para trazer
robustez naquilo que nós fazemos aqui, e isso, bom ou mal, a pandemia contribuiu de uma forma positiva para isso. Eu vou tentar fazer alguns pontos com o que foi falado pelo Guilherme e pelo Marco nesse sentido. O Marco falou de patologias neoplasia, né, de colo de útero, falou de mama também. A termografia existe há 70 anos na medicina. O primeiro trabalho foi publicado em 1950 com câncer de mama. É a área mais polêmica da termografia. Ela foi muito estudada na década de 80, depois ela foi praticamente encostada. E hoje a gente não vê a termografia super utilizada na medicina, exatamente por causa desses estudos de mama na década de 80. Qual foi um dos grandes problemas que aconteceu lá na década de 80? Os americanos, a gente copia muito a medicina americana, né? Eles tentaram substituir a mamografia, que é um método de imagem anatômico, radiológico anatômico, detecta alterações na arquitetura tecidual do organismo. Eles tentaram substituir pela termografia, que é um método funcional. E a termografia, como era muito mais emergente, era uma técnica menos utilizada, menos conhecida, ela acabou sendo praticamente encostada. Depois, na década de 90, depois da guerra do Iraque, com a popularização dos detectores, com o barateamento dos detectores, os chineses, agora anos 2000, 2010, conseguiram baratear demais os detectores térmicos e eles voltaram a espraiar e os estudos renasceram. A gente consegue identificar não o câncer de mama por termografia. O câncer de mama a gente vai identificar pelo anatomopatológico, pela lâmina, é óbvio. Até hoje é assim. O que a gente identifica é a alteração pré-tumoral. O que a gente identifica é a alteração vascular, é neoangiogênese. E a neoangiogênese, que é a formação de novos vasos, ela ocorre antes da formação do tumor, da massa. Então, o que a gente vê não é detecção precoce, que é o que a mamografia faz. A mamografia detecta um nódulo. Aquele nódulo é biopsiado e aquela biópsia se mostra positiva ou negativa. Esse é o método de detecção atual. Existem outros métodos, por exemplo, ultrassom, ressonância e por aí vai. O que a termografia vê são alterações na vascularização. Então, a gente vê, na verdade, um marcador de risco de forma não invasiva e por uma imagem digital. Isso é muito, muito interessante. Outras áreas que a termografia é muito útil na atualidade, onde está muito já bem estudada, é no estudo da dor. Hoje a gente faz prevenção de lesão musculoesquelética, osteoarticular em atletas por termografia com algoritmos. Então o jogador de futebol diariamente, antes e depois do treino, isso está em quase todos os clubes de futebol aqui no Brasil, de primeira divisão, na Europa também. O jogador faz uma termo antes e depois do jogo ou do treino, e o algoritmo compara essas imagens térmicas e ele dá um marcador de risco para inflamações subclínicas. Vai ser, Guilherme, cada vez mais acessível. Atualmente temos câmeras térmicas embutidas já em celulares. Então, em poucos anos, as pessoas terão termografia nas suas casas. Eu já faço isso com alguns pacientes, acompanhando, por exemplo, infecções de vias aéreas superiores. A gente vê rinite, sinusite, amidalite, hipertrofia de adenoide, por uma camerinha que você pode acoplar ao seu celular, mandar uma imagem térmica para o seu médico ou para um profissional de saúde e ele avalia a distância. Então, isso é uma realidade. Você falou dos índios em populações remotas. A gente está fazendo um projeto com o Instituto Xingu, onde a gente está levando equipamentos térmicos desses de baixo custo para avaliar tendinopatias no rala-mandioca, né? O índio rala mandioca uma sazonalidade, uma estação inteira, e elas têm muita dor.
e a gente visualiza isso, por exemplo. A gente quer levar o mesmo equipamento e embarcar novos algoritmos para, por exemplo, identificar uma síndrome gripal ou uma suspeita de Covid e levar esses índios especificamente para teste molecular, onde a gente tem que ter um cuidado maior com quem vai ser testado. Eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar nesse momento. Só para aproveitar, Ale, perguntas aqui. A termografia, se ela substitui algum outro invasivo, acho que você falou um pouco da complementaridade da coisa. Se você quiser fazer dentro disso aí. E quem hoje tem acesso a isso como paciente? Acho que você também deu uma passada sobre as possibilidades, para onde a coisa está chegando, mas eu sei que já tem bastante coisa acontecendo também, tá? Para a gente encerrar. Exatamente isso. A ideia não é substituir, a ideia é combinar. Quando você combina, principalmente, porque método, eu estou falando entre métodos radiológicos e termografia, mas também podemos comparar com métodos moleculares com termografia, que foi o que nós fizemos durante a pandemia. Se a gente trabalhar de forma combinada, o nosso sucesso vai ser muito maior. Quando você combina um ultrassom, uma ressonância ou uma mamografia com uma termografia, você aumenta a sensibilidade, você melhora a especificidade, você melhora o valor preditivo negativo, o valor preditivo positivo. Então você tem um diagnóstico mais preciso, que é o que o Zonta falou. A ideia não é seguir os mesmos erros que tiveram na década de 80, de substituição, mas de combinação de métodos. Então, por exemplo, o que a gente fez com o método molecular versus termografia? Em vez de eu testar todo mundo, que é o que a China faz hoje, se identifica um caso lá na Disneylândia, ele fecha a Disneylândia e testa os 35 mil indivíduos. A gente poderia passar todos os indivíduos numa imagem térmica que é não vasível e super barata, é uma imagem JPEG, e os casos suspeitos a gente vai testar. A gente vai testar aí em torno de 5% dos casos com 80% de sensibilidade para Covid, por exemplo, que é o nosso track record aí para Covid especificamente. Hoje a termografia está disponível em todos os estados do Brasil e em alguns países aqui da América Latina. Existem clínicas e existem hospitais que têm equipamentos térmicos e que fazem termografia de corpo inteiro e termografia de mamas, termografia de áreas específicas para diagnóstico e para acompanhamento também. Bom, pessoal, acho que a gente estourou nosso tempo aqui um pouco. É muita coisa, eu sei, a gente para falar. Queria agradecer novamente aí ao Marco, ao Alexandre, pela participação. Acho que a gente ainda tem muita coisa e podem vir outros desses, do tanto de coisa que a gente tem feito de parceria e desenvolvimento. Fico muito feliz de ter vocês como parceiros e a gente poder estar desenvolvendo coisa aqui no Brasil, que realmente a gente sempre importou tudo e já estava na hora da gente customizar para a nossa realidade. Queria agradecer ao pessoal da Iniciativa FIS pela oportunidade, pela abertura para a gente trocar um pouco de informações aqui, falar um pouco sobre o que foi feito. E obrigado para todo mundo que está assistindo. E se tiverem mais perguntas, quiserem enviar para o pessoal da FIS, a gente pode responder isso remotamente. Muito obrigado, gente. Boa todo mundo. Obrigado. Obrigado, excelente fim de semana a todos.